Queridos alunos de Sociologia, o texto nosso dessa semana é falando da sociedade do Howard Becker, um importantíssimo sociólogo, uma marca da sociologia no final do século XX, né, com vários trabalhos sobre grupamentos outsiders, como grupos de músicos, de artistas, né? Mas esse pequeno texto dele é simples, é fácil, mas é bem interessante porque vai pensar justamente o que é essa socialidade, que é a base da disciplina chamada sociologia e que nos interessa pensar melhor sociologia da comunicação. Uma das coisas que ele coloca é que nós fazemos, de alguma forma, né, sociologia em nossas relações sociais cotidianas. A gente só não pensa sobre elas. Por exemplo, o lugar onde moro, né, os meus trajetos, os meus caminhos, né, que eu faço no dia a dia, pressupõem relações sociais, tanto com a materialidade da cidade, com o entorno da cidade, tanto com outros indivíduos, outras pessoas, né? Então, o barzinho que eu sempre frequento, né? O meu contato regular com o garçom, com o atendente na padaria, com a caixa de supermercado, né? Isso são relações sociais que são reiteradas, né? Claro que nos interessa, em nosso caso específico, como essas reiterações também acontecem no universo da cultura midiática, dos processos comunicacionais, né? Como eu ativo a minha sociabilidade, a minha socialidade, ou seja, as minhas redes sociais, né? A partir, por exemplo, de fenômenos de comunicação como o WhatsApp, né? Como o Messenger do Facebook, como o próprio Facebook, ou seja, os sites das redes sociais, né? E para isso, o Howard Beck ele dá relevo, vamos dizer assim, aos percursos e aos trajetos, não só aos encontros, né? Mas aos percursos e trajetos que permitem esses encontros. E aí é muito importante, né, nós pensarmos o acionamento das nossas narrativas cotidianas, né? E não só como ela se dá quando nós estamos caminhando na cidade, mas, por exemplo, como certos filmes, certos programas de TV, né? Os próprios mapas que nós usamos, o GPS, o Google Maps, né? E as histórias que nós experimentamos e narramos, né, sobre a cidade, né? Como essas narrativas são práticas fundamentais dessas relações sociais. Ou seja, não são só os lugares, nem as pessoas, mas o próprio modo como nós desenvolvemos essas práticas e como nós contamos sobre elas. Então, por exemplo, um filme como Recife Frio, que ironiza, né, o calor do Recife, esse calor que nós estamos passando, né, do premiado diretor Kleber Mendonça, também nos diz muito sobre a ideia que nós que moramos em Recife temos da cidade, uma certa ideia da cidade para fora, né? Então tem todos esses acionamentos, né? A gente pode pensar, por exemplo, como até hoje uma boa parte da produção do Mangue Beat, né? Chico Science, Nação Zumbi, né? Fred 04, né? Mundo Livre, né? Também são partes importantes, não só do modo como nós enxergamos e vivenciamos a cidade, ou do próprio modo como nós não nos reconhecemos, por exemplo, nessa produção, né? Que é do final do século passado. E aí tem a importância até da própria ficção, né, das narrativas, das histórias, né? A figura, por exemplo, de um sociólogo como Gilberto Freire, que está presente no imaginário da cidade, nos próprios embates, né? Afinal, Recife seria uma cidade de trânsito, né? De encontros de diferentes etnias, mesmo que de forma tensiva, ou como eu penso, uma cidade muito mais de exclusão do que desse imaginário ratificado aí, um certo romantismo em torno da obra de Gilberto Freire. Então é importante pensar, né, que, na verdade, a nossa sociabilidade, né, é feita pela junção de diferentes narrativas, né? Então, que pode envolver não só o saber comum do dia a dia, né, as nossas rotinas, as nossas rotas, como também o saber acadêmico, pensar sobre isso. Talvez a grande diferença da sociologia, né, do falando da sociedade, como coloca o Becker, seja justamente uma reflexão sobre, né, a sociabilidade, né, que nós praticamos no nosso dia a dia.
E ele diz, para terminar, que um importante elemento dessas relações sociais, né, é o próprio saber artístico. E as comunidades interpretativas das quais nós participamos, do tipo, né, comunidade de artistas, comunidade de estudantes, comunidades acadêmicas, como da UFPE, né, e como nós misturamos isso com, por exemplo, a comunidades de gosto de fãs de futebol, comunidade de fãs de anime, e como está presente também no dia a dia na cidade, nos nossos encontros, né, seja também através, por exemplo, da literatura, né, que constrói também uma ideia de Recife, né, do teatro, né, eu estou falando do Recife, mas de qualquer cidade que nós habitamos, né, das fotografias, né, não só da fotografia no sentido tradicional, exposta, mas das próprias fotografias que nós postamos no Instagram, né, e da própria produção audiovisual, né, que nós fazemos em geral sobre nós, sobre nossas perspectivas mais individuais, mas que no fundo são narrativas, né, são histórias que materializam essas sociabilidades que nos constituem. Tá? É isso.